A placa controladora é responsável pelo funcionamento eletrônico de uma impressora 3D. É responsável também por cuidar de toda a lógica, tais como executar comandos G-code, monitorar os sensores de temperatura, as mensagens enviadas pela impressora ao display LCD, o controle dos pulsos enviados aos motores e várias outras funções associadas à impressora 3D. Sendo simplista, eu poderia dizer que as placas controladoras são o cérebro das impressoras 3D. Atualmente existe uma variedade imensa de placas controladoras que, em geral, seguem o seguinte design: um microcontrolador de 8 ou 32 bits, drivers e steppers controladores dos motores de passo, várias portas para conexões de sensores e interface com outros dispositivos e acessórios. Duas categorias de placas disputam o espaço: as proprietárias, que também executam firmware proprietário, as de projeto de hardware e código aberto, que são as preferidas por conta da liberdade que proporcionam aos usuários. Atualmente, a maioria esmagadora das placas controladoras é de 8 bits, mas há uma tendência para placas de 32 bits, pois as placas de 8 bits já extrapolaram todos os limites de operação e atualmente executam com dificuldade códigos mais complexos. Já as placas de 32 bits oferecem recursos com folga para executar algoritmos mais sofisticados, que podem contribuir em muito para o aumento da qualidade da impressão em geral. As principais e mais conhecidas placas de 8 bits são as seguintes: RAMPS 1.4. RAMPS quer dizer RepRap Arduino Mega Polulo Shield. E não é uma placa controladora, e sim um shield para o Arduino. Foi projetado para acomodar todos os componentes eletrônicos do projeto RepRap com baixo custo. A RAMPS acomoda um Arduino Mega e possibilita expansões. O seu design modular permite a instalação de drivers controladores específicos, manutenção fácil, substituição, upgrades e expansão. A RAMPS é uma placa Open Hardware e seu projeto está disponível para quem quiser replicar. Placas baseadas no projeto Melzi, que roda um microcontrolador Atmega 1284P, extremamente limitado, porém com custo baixíssimo. A placa foi projetada para ser barata e para produção em massa. Isso explica o motivo de encontrarmos essa placa em impressoras de baixo custo como a Ender 3, por exemplo. Existem várias versões da placa, inclusive a Creality criou sua própria versão. O projeto Melzi original está disponível para quem quiser replicar. MKS-Gen. MKS-Gen é uma solução para projetos baseados em RepRap e outros dispositivos CNCs fabricada pela MakerBase, uma fabricante chinesa. Baseada na RAMPS, a placa possui um microcontrolador Atmega 2560, que é um excelente microcontrolador de 8 bits, com memória suficiente para comportar a maioria dos recursos mais atuais utilizados pelas impressoras 3D. É muito popular e suas duas principais versões são MKS-Gen L 1.0 e MKS-Gen 1.4, sendo a MKS-Gen L a preferida. A diferença entre as duas baseia-se no projeto mais compacto da MKS-Gen L, cujo custo também é menor. Atualmente, muitas impressoras 3D, especialmente as chinesinhas, utilizam a placa MKS-Gen L, por ser uma placa de baixo custo, modular e compacta. Provavelmente a MKS-Gen L é a melhor solução para impressoras com placas de 8 bits atualmente. Existe uma gama enorme de placas, mas as três citadas são as placas mais comuns e que acredito que você deveria conhecer. Placas de 32 bits. As placas controladoras precisam executar um monte de tarefas rápido, muito rápido. Cálculos kinemáticos e dinâmicos ao mesmo tempo em que envia milhares de pulsos precisamente sincronizados por segundo. Isso é realmente uma tarefa bastante complicada. Os controladores de 8 bits utilizados na maioria das placas controladoras das impressoras 3D são dispositivos muito antigos, estão muito aquém da demanda de tarefas oriunda de um processo de impressão. Em outras palavras, pode não parecer, mas as impressoras com microcontroladores de 8 bits trabalham no gargalo, com dificuldades, e muitas tarefas são executadas de maneira aquém do ideal. Muitas dificuldades atualmente são contornadas pelo software fatiador. Por exemplo, a prática de diminuir grandemente a velocidade de impressão quando imprimindo perímetros é resultado de processadores de 8 bits não possuírem os recursos adequados para dar conta do recado. As placas de 32 bits surgem como uma resposta
a estes e muitos outros problemas envolvendo a impressão 3D baseada em controladores de 8 bits. Há uma grande variedade de placas de 32 bits surgindo todos os dias, umas proprietárias, outras de hardware aberto. Além disso, há uma corrida no desenvolvimento de firmware e software fatiador para essas placas. Até o momento em que gravei este vídeo, os projetos mais populares são os baseados na Duet Controller, placa fabricada baseada no Arduino Duo e pela Duet 3D. Aqui eu tenho dois modelos de placas sobre as quais a gente falou, ambas de 8 bits. Eu tenho a Melzi, ou uma placa Creality 3D baseada na Melzi, com aquele processadorzinho de 8 bits, que é basicamente o suficiente para colocar a impressora para funcionar, mas mesmo assim ele trabalha, digamos, sufocado com a quantidade de tarefas que ele tem que executar. Ou seja, esse microcontrolador aqui, ele é muito aquém das necessidades da impressora, mas funciona, né? Normalmente as pessoas utilizam a impressora sem se dar conta de que o microcontrolador está trabalhando afogado. Além disso, ele tem limitações severas com relação à memória. Ou seja, em outras palavras, se você tentar ativar determinadas funções através do firmware e enviar o firmware para a placa, você não encontrará espaço suficiente para armazenar, por exemplo, o firmware Marlin. Quer dizer, a menos que você remova algumas funções que não sejam, digamos assim, tão importantes para a sua finalidade. Por outro lado, eu tenho aqui a MKS Gen L, versão 1.0. Até hoje eu só conheço a MKS Gen L versão 1.0, desconheço versão 1.1, 1.2 ou 2.0, eu acredito que só saiu essa placa mesmo. Observe que ela é repleta de conectores e o que mais chama atenção aqui são os suportes para os drivers steppers, né, que são os controladores do motor de passo. Você pode colocar drivers específicos aqui, customizados, de acordo com o gosto do freguês. Aqui na placa Melzi, fabricado pela Creality 3D, os drivers eles são feitos na própria placa, ou seja, fixos na placa, não é possível trocar esses drivers. Digamos que um desses drivers pare de funcionar, toda a sua placa será condenada, porque você não terá como remover esse driver aqui e colocar um outro. Até é possível, mas o procedimento não é nada fácil. Só profissionais mesmo conseguem fazer esse tipo de procedimento. Por outro lado, essa placa aqui, ela te dá a possibilidade de substituir o stepper, colocar um outro stepper, enfim, até mesmo fazer um upgrade na placa, já que a Melzi, essa especificamente da Creality 3D, vem com drivers que não são, digamos assim, os melhores, eles fazem muito barulho. Funcionam bem, direitinho, mas fazem barulho. Aqui, nessa outra placa, na MKS Gen L versão 1.0, eu posso colocar drivers silenciosos. Então é uma placa compacta. Observe aqui que ela não tem entrada para cartão de memória. O cartão de memória é colocado no display LCD da placa. Aqui na Melzi eu já tenho a entrada de cartão de memória. Em outras palavras, se isso aqui der defeito, mais uma vez eu perco a minha placa inteira, né? Ou teria que fazer alguma adaptação para poder puxar o cartão de memória de outro lugar. Mas enfim, é uma placa feita muito especificamente para as impressoras da Creality, que são impressoras de baixo custo e que demandam esse tipo de hardware, mas é um hardware muito simplista, ao passo que essa placa MKS Gen L, ela já é, digamos assim, um pouco mais efetiva que a placa Melzi. Primeiro que o processador dela é melhor, tem mais espaço de memória, enfim. E segundo porque ela é altamente customizável. Você consegue fazer uns upgrades legais nessa placa aqui, de maneira que ela tem se tornado, digamos assim, a placa preferida das impressoras 3D. Em geral, você vai ver muitas impressoras 3D, especialmente as chinesinhas, vindo com esse modelo de placa aqui. Vem com a placa antiga também, né, a MKS Gen 1.4, mas enfim, essa daqui é a predileta, justamente por causa do preço, tamanho compacto, enfim, é uma placa de boa qualidade. Você pode substituir uma pela outra, basicamente, sem muita dor de cabeça, porque as funções que ambas desempenham são funções parecidas ou idênticas, né? Porque no final das contas o objetivo é controlar uma impressora 3D. Então você pode substituir completamente a placa da sua controladora, da sua impressora. Imagina que você tem uma impressora proprietária e você queira substituir por uma placa que seja Open Hardware.
para usar, por exemplo, um firmware que seja open source como o Marlin. Isso é possível, na maioria das vezes é possível e não é tão difícil. Claro que requer um conhecimento técnico um pouco mais avançado, mas, enfatizo mais uma vez, não é impossível. Geralmente as pessoas substituem essa placa original da, por exemplo, Ender 3, que é uma impressora 3D muito popular, por uma placa MKS GNL, que é uma placa mais completa. Eu mesmo estou para lançar um projeto aí de substituição, ensinando passo a passo como substituir essa Melzi, esse modelo de placa Creality 3D baseado na Melzi, por esse modelo da MakerBase.